Salve, salve galerinha do nono ano! Prontos para mais uma aula de História? Muito bem! As habilidades de hoje serão identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos. Muito bem, pessoal. Então, o nosso assunto de hoje será a ditadura civil-militar no Brasil, que ocorreu aí entre os anos de 1964 e foi até o ano de 1985, não é? É aí um período muito conturbado na história do nosso país. Bom, mas antes de entrar propriamente nesse assunto, nós precisamos aí relembrar, não é? Os antecedentes, né? O contexto mundial aí nesse período, né? Ou anterior a este período aí. Bom, devemos lembrar daí da Segunda Guerra Mundial, né? Assim que termina a Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos o quê? Nós temos a divisão do mundo entre capitalismo e comunismo, exato, né? Essas duas ideologias, elas estão aí dividindo o mundo, né? E de um lado nós temos quem? Né? Nós temos lá os norte-americanos defendendo aí o capitalismo, não é? Pregando o capitalismo, e do outro lado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A Rússia aí defendendo e pregando o comunismo. Bom, mas aqui na América, pessoal, vamos lembrar que a influência forte era o que? Era dos norte-americanos, né? Então os norte-americanos influenciavam, entre aspas aí, né? Cuidavam, né? Estavam de olho aí nos países aqui da América do Sul, ok? Bom, esta imagem aí, ela é bem emblemática, né? Ela mostra bem aí o que foi então esse período, né, que nós chamamos também de Guerra Fria, né? Do lado direito da tela aí vocês estão vendo, né, o tanque de guerra, os soldados, né, os generais aí simbolizando aí o comunismo, né? Olha lá, foice e o martelo, a cor vermelha, né, o símbolo do comunismo. Do outro lado, né, o mesmo desenho, mas aí já configurando aí os norte-americanos. Então a Guerra Fria foi isso, né, pessoal? Os dois países, na verdade, nunca tiveram um embate direto, né? Porém, ficavam aí nas ameaças, né? Ficavam um meio que apontando a arma para o outro aí, ameaçando, né? Mas nunca houve de fato essa invasão, essa guerra entre as duas nações. Mas elas influenciaram muitos movimentos aí que ocorreram pelo mundo, tudo bem? Inclusive, há quem diga aí que a ditadura militar aí ela foi financiada, né, aqui no Brasil, também na Argentina, no Chile, no Uruguai, né? Foi financiada aí pelos Estados Unidos, né? Uma forma aí de manter o país aí dentro do seu eixo de influência ideológica, né? E também comercial, é claro. Mas vamos lá. Bom, João Goulart, vamos lembrar, a gente está vendo aqui o antecedente aí da ditadura militar. Então, o último presidente antes da ditadura foi João Goulart, né? E ele tomou algumas medidas aí que deixou aí a classe média, a elite brasileira meio desconfiada dele, não é? Olha lá algumas medidas. Ele aumentou em 100% o salário mínimo, isso aí lá no governo de Vargas ainda, né, de 1964, onde ele era secretário, né, onde ele era ali ministro da Fazenda, né? Olha só, como vice-presidente ele esteve na China. Vamos lembrar que nesta época, pessoal, a China já era um país dito comunista, né? Mas ele estava lá na China a fim de uma aproximação comercial. O presidente mesmo era o Jânio Quadros, tá, pessoal? João Goulart era vice de Jânio Quadros. Bom, reformas de base, né, pessoal? Assim que ele toma o poder, ele começa as chamadas reformas de base no setor educacional, né? Ele quer melhorar a educação, ele quer melhorar a questão fiscal, né? Os impostos, né? Política e agrário, né? Eu até deixei em cores diferentes, ele falava muito na reforma agrária. Olha só, pessoal, né? Aquelas fazendas gigantescas
ele queria dividir essas terras aí entre outras pessoas, né? Tirar da mão da elite aí, né? A reforma tributária, né? Diminuição dos impostos, uma adequação aí aos impostos, né? E a reforma eleitoral, olha só, pessoal, como voto para os analfabetos, né? A ideia dele, ele acabou aprovando, né, essa proposta de estender o voto também para os analfabetos, olha só, né? Aumentando aí a extensão, né, o alcance da cidadania. E a reforma universitária, entre outras. Então tudo isso aí colocou ele aí em vista aí da elite, né, da classe média, como um provável comunista, não é? Nem que não fosse, né, pessoal, mas nessa época da Guerra Fria aí, quando o político tinha aí um olhar mais voltado ao social, né? Voltado mais às políticas públicas, ele nem era, né, comunista de fato, né? Assim como o Vargas também não era, né? O Vargas, ele até colocou lá o Partido Comunista do Brasil na ilegalidade, ele prendeu pessoas do Partido Comunista, né? João Goulart apoiava isso aí, né? Então quer dizer, como é que pode, né, um cara ser comunista e persegue comunistas? Bom, mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Bom, esse é o João Goulart, ou também conhecido aí, né, com a alcunha de Jango, ok? Bom, pessoal, o golpe. Em 11 de abril de 1964, João Goulart foi destituído do poder pelo Exército Brasileiro, né? Olha só, estão vendo aí os tanques de guerra do Exército Brasileiro nas ruas de Brasília. Vamos lembrar que não houve um embate, né? Uma guerra, não houve troca de chumbo, né? Mas enfim, né? Teve toda uma ameaça ali. Mas o presidente acabou deixando o cargo aí. É claro que não foi o que ele queria, mas ele teve que deixar o cargo aí para evitar uma tragédia maior. E acabou se refugiando aí em outro país, ok? Então João Goulart acaba tendo que deixar o poder dia 11 de abril de 1964. Bom, o primeiro general-presidente foi Castelo Branco, né? De 1964 até 1967. Bom, vamos aí ver algumas medidas do Castelo Branco, do presidente Castelo Branco. Ele criou aí os AIs, foi ele que começou com esses AIs, que é AI, professor? Tá doido, né? Atos institucionais, pessoal, né? Nada mais é, como vocês podem ler aí, do que decreto-leis, que dava mais poder aí ao executivo, ao presidente, né? Em relação aos outros poderes dentro de uma república, né? O primeiro AI, olha só, pessoal, cassação. E não tá errado, tá, pessoal? É com 2 S mesmo, aqui no caso é cassação dos mandatos e suspensão dos direitos políticos. Essa regra era para ser o único aí, porém tivemos mais 16 em todo o regime ditatorial, né? Então o que é cassação dos mandatos? Então, aquele político que não se adequa ao pensamento militar, não é? Que tem um pensamento diferente, ele é cassado, ele perde o direito de exercer aí qualquer atividade política, né? Seja vereador, prefeito, governador, ele não pode mais ser um político na nação brasileira, ok? Esse é o AI-1. Tivemos o AI-2, cria o bipartidarismo, né? Que era a Arena, né, pessoal, que é o partido aí dos militares, e o MDB dos civis, né? Esse AI-2 aqui, pessoal, se vocês olharem bem para ele foi criado mais para dar uma cara de democracia no Brasil, né? Falar, não, o Brasil ainda é uma democracia, né? Mas por quê? Não, tem dois partidos políticos, né? Mas quem governava de fato, tá, pessoal? Quem conseguia aí impor as suas regras, né? Os seus AIs, era a Arena, tá? Era a Arena. O MDB, na verdade, estava ali só representando, né? Só representando uma encenação, vamos dizer assim, como se o Brasil ainda fosse um país democrático, né? Mas eles não conseguiam aprovar nada. O AI-3, olha só, pessoal, o AI-3, o ato institucional número 3. Eleições indiretas para governador, né? O que é isso, professor? Eleições indiretas. Agora você, além de
não poder votar para presidente, né? Você também não pode votar, você não pode escolher aí o seu governador, né? Você não vai escolher. Quem vai escolher é uma comissão lá do governo que vai decidir quem vai governar o estado. E obviamente vai ser um membro aí da Arena, ok? Criação da nova Constituição, 1967, né? Dando aí as bases para o regime militar no Brasil. Vamos aí para o próximo slide. Costa e Silva, pessoal, né? O segundo presidente militar, de 1967 até 69, né? Bom, contexto do período Costa e Silva: assassinato do estudante Edson Luiz, 1968, deixa mais acirrada, né, as relações entre estudantes e militares, né? Então, o Edson Luiz e um grupo de estudantes estavam se manifestando ali em São Paulo, né, a favor da redemocratização do Brasil, pedindo ali para poder votar, entre outras coisas. E a polícia militar acabou aí assassinando, né? Acabou espancando esse jovem até a morte. Bom, tivemos por conta disso a passeata dos 100 mil. Olha só, pessoal, que contou com estudantes, políticos, artistas pedindo o retorno da democracia e o retorno das liberdades individuais, né? Foi depois dessa passeata dos 100 mil, né, que os governos, presidentes militares começaram a pegar mais pesado, né? Pegar mais firme aí com esses manifestantes, com essas pessoas, né? Olha lá, passeata dos 100 mil, pessoal. Ocorreu aí, né, em junho de 68 na cidade do Rio de Janeiro. 100 mil pessoas entre artistas, estudantes, advogados e muito mais, ok? Olha lá na faixa ali, né? Abaixo a ditadura, o povo no poder. Vamos lá, pessoal. Medidas de Costa e Silva. Assinatura do AI-5. Fechamento do Congresso, dando plenos poderes ao Executivo para legislar sobre qualquer assunto. Olha só aqui embaixo, pessoal, ó. Suspendia o direito de habeas corpus em caso de crime político, crime contra a ordem econômica, segurança nacional e economia popular. Impunha censura prévia para os jornais, revistas, livros, peças de teatro e música. Pessoal, o que foi esse AI-5? Esse AI-5 foi o pior ato institucional colocado pelos governos militares, né? Fechamento do Congresso, pessoal, quer dizer agora, pessoal, os deputados, senadores não têm poder, quem tem poder é o Executivo, né? Fim do habeas corpus. Pessoal, o que é habeas corpus? Habeas corpus, né, vem do latim, assim como toda a língua portuguesa, claro, né? Proteção do corpo. Assim como uma pessoa é presa, pessoal, a Constituição ela garante o habeas corpus, né? Que é o que? A defesa do seu bem maior. Qual que é o seu bem maior? É o seu corpo, né? Então aqui com o fim do habeas corpus, pessoal, basicamente o governo brasileiro na época liberou a tortura, né? A tortura está liberada. É nessa época que muitas pessoas, coloquem umas aspinhas aí no começo e no fim dessa palavra, desapareceram. Muitas pessoas desapareceram nas prisões, né? Sumiram até hoje, pessoal, né? Estamos aí em 2020, essas pessoas não apareceram, elas sumiram, né? Olha só, impunha censura, pessoal. O que é censura? Você é um jornalista, né? Você não pode divulgar qualquer matéria. Eu lembro muito da minha avó nessa época, que ela falou que ela nunca viu tanta receita de bolo no jornal, né? Por que, pessoal, receita de bolo? A censura tinha que olhar o jornal antes dele ser publicado. E se tinha alguma notícia ali que eles não queriam, eles retiravam, ficava aquele espaço em branco, né? O jornaleiro aí, para não deixar aquele espaço em branco, não tinha nada para colocar, botava lá uma receita de bolo, então lotado de receita de bolo. Então é a censura, você não tem liberdade para expressar aí o seu pensamento, não é? Para expressar os acontecimentos também ali daquele momento. Imagine, naquele momento falar mal do governo, será que eles iam aceitar? É claro que não, né? Se fosse visto ali qualquer menção, né, a alguma coisa envolvendo algum governo, algum político diretamente ou indiretamente, era retirado de circulação. Muitas vezes esses jornalistas podiam até ser punidos, tá, pessoal? Torturados, né? Então olha lá, revistas, livros também passava por essa censura. Então esse foi o AI-5 que acabou endurecendo o regime militar. Ok, pessoal?
Vamos lá. Depois tivemos aí então Emílio Garrastazu Médici, que governou o Brasil de 1969 até 1974, ok? Bom, anos de chumbo, né? Os chamados anos de chumbo. Então, ao longo do governo de Médici, a ditadura militar atingiu seu pleno auge, com o controle das poucas atividades políticas toleradas, a repressão, a censura, as instituições civis foram reforçadas e qualquer manifestação de opinião contrária ao sistema foram proibidas. Okay? Foi um período marcado pelo uso sistemático de meios violentos como a tortura e assassinato. Seu período na presidência ficou conhecido historicamente como anos de chumbo, né, pessoal? Então aí, ó, né? Então depois do AI-5, então começou aí o período mais obscuro da ditadura militar. Tortura, prisões, assassinatos, né? Ou como os governantes da época diziam, né? Desaparecimentos, né? Eles desapareceram, né? Se não tem corpo, né? Ninguém encontrou o corpo e ele desapareceu. Só que estamos em 2020, né? E até hoje nada, ok? Nada. Então é nessa época também, pessoal, que muitos artistas, muitos políticos vão embora do país, né? Eles vão embora do país para não sofrer aí por conta dos seus pensamentos, das suas ideias, né? Tivemos aí Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Que acabou aí saindo do país. Tivemos alguns políticos conhecidos, como Fernando Henrique, né? Que já foi presidente do Brasil. Tivemos aí o nosso ex-governador de São Paulo, José Serra, né? Entre outros aí que tiveram que desaparecer do país porque tinham medo de morrer aí por conta de seus pensamentos, que eram contrários à ditadura militar. Bom, mas essa época também, pessoal, foi a época do milagre econômico, olha só, né? Crescimento caracterizado pelo crescimento de 55,84% do PIB, né, pessoal? Produto Interno Bruto, né? Olha lá, média de 11,16 e 42,15 da renda per capita por pessoa. Média de 8,43, mas acabou triplicando aí a dívida externa, com o aumento de concentração de renda, né? Médici assumiu com a inflação em 19,31, né? A inflação estava em 19,31, por exemplo. Você ia comprar um produto no mercado lá, né? Um saquinho de arroz lá estava, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, um saquinho de arroz de 5 quilos, estava lá R$10. Quando ele entregou, esse saquinho estava em média aí custando uns R$7, né? Então ele controlou a inflação, né, pessoal? Só que a gente tem que entender, pessoal, olha só, que esse crescimento foi ótimo para o Brasil, né? Foi ótimo, né? Porém, a distribuição da renda ainda continuou sendo muito diferenciada, ou seja, pouquíssimas pessoas com muito dinheiro mesmo, a elite, né? E aquele mundaréu de gente, né? 80% ou mais aí, ganhando pouquíssimo, né? Na verdade, até aumentou a desigualdade social aí, ok? Bom, mas foi nessa época aí, a época das obras faraônicas, né, pessoal? Começou a construir aí a Transamazônica, né? Aquela rodovia que saía lá do Maranhão, cortava todo o estado do Amazonas ali, saindo no oeste ali no Peru, né? Só que não foi terminada, né? Por conta do custo, que foi muito caro, e até mesmo pela logística, né? Muitos rios, muito trabalhoso no meio daquela mata toda, tal, então não deu certo. Mas foi construída a ponte Rio-Niterói. Tá, pessoal? Tivemos investimentos altos, muito alto mesmo, na agricultura. Foi criado o PIS/PASEP, né? Para quem não sabe o que é o PIS/PASEP, é aquilo que te dá a garantia quando você perde o seu emprego, né? Para você receber lá o seguro-desemprego, né? Então ele teve aí essa política também voltada aos trabalhadores, né? E fizeram um acordo aí com o Paraguai, não é, pessoal? Para construir a maior usina hidrelétrica do mundo até hoje, né? A hidrelétrica de Itaipu, ok? Uma obra gigantesca aí construída pelo governo ditatorial. Bom, Ernesto Geisel, ok? 1974 a 79. Olha só, o nosso penúltimo presidente general. Bom, ele começou aí o retorno à democracia, né? De forma lenta e gradual e segura, né?
Então a ideia dele, né, pessoal, e da equipe dele era o retorno, né? Vamos redemocratizar o país, mas de que forma? De forma lenta e gradual, bem devagar. Bom, primeiro tivemos aí o pacote de abril de 1977. O presidente indicaria 1/3 dos senadores, né? Mantendo assim um forte apoio dentro do Senado. Extensão do mandato de presidente, né, de 4 anos para 6 anos, né? Então não foi uma coisa assim, foi bem lento mesmo, né? E foi nesse governo que acabou o AI-5, pessoal. Olha que notícia boa, né? Vamos acabar com esse AI-5 aí, que isso aí tá mostrando pro povo aí que a gente é cruel, né? Pô, o nosso governo não é tão cruel assim, pô. Vamos terminar com esse AI-5. Então eles terminaram com o AI-5, aboliram o AI-5, né? Mas vamos lembrar que durante um tempo ainda a tortura continuou, tá, pessoal? Que a verdade seja dita aí. João Figueiredo, 1979 a 85, o último presidente militar, né? O presidente da reabertura mesmo, né, pessoal, de fato aí, né? Vamos tentar entender um pouquinho aí como foi o governo de Figueiredo. Principais medidas para o retorno à democracia, né? Vamos redemocratizar essa nação. Lei de Anistia de 1979, né, pessoal? Para quem não sabe aí, né, o que é anistia, né? Anistia é o perdão político, né? Qualquer crime político que você cometeu ali, você está perdoado, ok? Nossa, professor, que legal, né, mano? Agora pode vir todo mundo, pode voltar pro Brasil, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Os políticos, sim, pessoal, sim. Só que essa lei, ela se estendeu também aos militares, né? Vamos lembrar lá que os militares praticaram muitos militares, né? Praticaram em tortura, assassinatos. Então essa lei não era só para os outros, mas era também, ela incluía os políticos aí, tá bem? Então ela era bem ampla, ok? Retorno do pluripartidarismo, né? Então vai retornar as siglas aí, não é? PDT, PRP, PCdoB, enfim. Os partidos políticos estão liberados, né? E você ter uma ideia agora diferente dos governos ditadores, né? Dos governos militares, vamos dizer assim, não é? Se você ter a ideia de você não vai ser punido, você não vai ser preso, né? Até mesmo porque tem a lei da anistia, né? Agora você tem a sua liberdade de pensamento aí, né? Pode fazer músicas aí, talvez até criticando o governo, né? Que você não vai ter problemas aí por isso, ok? Mas é interessante falar aí sobre o pluripartidarismo. Agora vai ressurgir então as siglas, né? Não vai ser só a Arena e o MDB. Bom, só que os setores da direita, da extrema direita reagiu, tá, pessoal? Percebeu ali que os militares estavam abrindo para a redemocratização, então eles começaram aí a apelar. Tivemos aí a carta bomba. O que foi a carta bomba, né? Olha lá, a explosão da bomba na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, né, na OAB, no Rio de Janeiro, aconteceu em 27 de agosto de 1980. A autoria do atentado foi atribuída a grupos de direita contrários à redemocratização. Os militares na época disseram que eles não tiveram nada a ver com isso, né? Foram grupos da população aí de extrema direita que fizeram isso, segundo aí as notícias da época. Atentado do Rio Centro, pessoal, né? Olha só, os militares tinham como alvo, essa foi atribuída aos militares, né? Os militares tinham como alvo um show realizado em 30 de abril de 1981, né? No Centro de Convenções do Rio Centro. O espetáculo era dedicado ao Dia do Trabalho, né? 1º de maio, e contava com personalidades de esquerda, tá, pessoal? Sendo organizado aí por Chico Buarque e Fernando Peixoto, através do Centro Brasil Democrático. Então ia ter um show lá de MPB, né? Inclusive muitos desses artistas que cantaram, que iam cantar aí nesse show, eles estavam refugiados, né? Eles voltaram depois da lei de anistia aí. E foi aí que tivemos esse atentado aí do Rio Centro, que foi atribuído aos militares, ok? Bom, outro acontecimento super interessante, as diretas já de 1984. O que foi isso, professor? Né? Um movimento popular que ocorreu em todo o Brasil, pedindo eleições diretas para presidente da República, né? Sei que muita gente hoje, né, pessoal, acha chato, né? Tem que votar, professor, não gosta de votar, negócio de votar, né? Até quando a gente olha para a política assim, né, a gente fala, eu não gosto de política e tal. Mas, pessoal, foram aí os seus pais, os seus avós que lutaram por isso, né? Saíram às ruas, né? Eles queriam ter o direito de escolher o presidente da República, né? Isso é um direito do cidadão, né? A cidadania tem que ser estendida, ok? E
esse movimento visava isso, direta já, ou seja, queremos escolher o nosso presidente, queremos ter esse direito, né? Aí vocês estão vendo um cartaz, né, chamando o povo para as ruas aí, dia 25/1/1984. Porém, pessoal, a direta já não rolou, pessoal, não aconteceu. As eleições elas foram indiretas, tá? E colocou aí como presidente da República esse senhorzinho que vocês estão vendo aí, né? Que nasceu em 1910 e morreu em 1985. Pera lá, sucessor. Ele morreu em 85, então ele nem assumiu o cargo, mano. Exatamente, pessoal, ele nem chegou a assumir o cargo, né? Quem assumiu o cargo foi esse outro cara aqui, o vice dele, né? Também um civil, né? José Sarney, que governou de 1985 até 1990, tá? Mas houve algo interessante aqui, porque o nosso querido Tancredo aqui, não é? Ele não era um militar, era um civil, né? Então era a primeira vez que um civil ali estava governando, aí depois aí de pouco mais de 20 anos, né? Dos militares no poder, ok? Bom, pessoal, então foi isso. Espero que vocês aí tenham entendido um pouquinho aí o que foi esse regime civil militar no Brasil e até a próxima. Tchau, tchau.